Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Disse ainda: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma parábola seguida, falando sobre o reino de Deus. Por que a gente não pegou os 2 trechos juntos? Porque cada uma fala de uma realidade própria do reino de Deus. Uma é como ele cresce, como começa pequeno e fica grande, como parece ser insignificante e de repente toma uma proporção extraordinária. Assim é o reino de Deus. E a de hoje mostra como ele contagia. Como o reino de Deus é capaz de se misturar às realidades para fazê-las crescer, para torná-las melhor. Já comeu um pão sem fermento? Já comeu um bolo sem fermento? A minha esposa faz pão e faz bolo. E com o tempo ela foi melhorando e ela é muito boa nisso hoje. E faz pão que ela é bom para pessoas que não podem com glúten, e bolo também, porque é mais saudável para ela, que sofre de fibromialgia. Então precisa melhorar a alimentação, e isso é basicamente para todo mundo, Mas estou dando o exemplo dela, porque é o exemplo que eu tenho em casa, Eu vejo. E uma vez eu comprei um fermento, e homem, pouco dinheiro, às vezes, você vai no mercado, vê esse aqui tá mais barato. Olha, o fermento é tudo igual, Vou pegar esse aqui. Ai, ai, as donas de casa devem estar dando risada aí, Já viu, Problema certo. Não deu, não funcionou, gente. O fermento não misturava direito, foi um negócio. Ficou morrendo de raiva daquele fermento. Falou, nunca mais compre desse fermento aqui. Eu falei, tá bom, não compro mais. Porque a gente acha que o fermento é tudo igual. Só questão de marca, não... com alguns produtos é bem verdade, Não faz tanta diferença. Mas, gente, tem coisas que não dá para substituir, No caso do fermento, eu aprendi que não tem como substituir. Não dá para comprar um tipo de fermento que você não tenha certeza que vai funcionar. Caso contrário, a receita não vai. E fermento é o tipo de coisa que ou ele é bom ou ele não dá certo mesmo. O reino dos céus, o reino de Deus, com que eu vou comparar? Jesus falando. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Ela pegou as 3 medidas de farinha, pegou o fermento, que é um pouquinho só, é uma pitada ali, é aquela quantidade pequena, e mistura. Começou a misturar, gente. Cadê o fermento? Você não vê mais, tudo branco. O reino de Deus, ele tem a capacidade de se misturar, de alcançar as pessoas. E é por isso que nós não devemos parar em nenhum obstáculo da evangelização. Por quê? Porque na essência, o reino de Deus é assim. Ele é capaz de se misturar com a farinha.
Ele é diferente da farinha. Mas olhando assim, olhando bem, não parece ser tão diferente. Depois que mistura, então, acabou. Mas a farinha cresce. A farinha aquilo vai crescer. Por quê? Por causa da força do fermento. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de alcançar um coração. E isso vem através de pessoas, às vezes, iguais a você, comuns. E aquilo chega até o coração do outro. Todo mundo sabe falar, né? Quem sabe falar, fala. E as palavras, elas podem ser diversas, mas se uma palavra é inspirada por Deus, ou uma palavra é de Deus, uma passagem bíblica, por exemplo, ela entra no coração, naquela massa daquele coração e começa a transformar, misturando-se a tantas outras palavras que tem dentro da pessoa, na vida, na história dela, e fazendo-as crescer. Deus é esse fermento que se mistura conosco, se mistura com a humanidade e a faz crescer, que é um exemplo de uma humanidade elevada ao máximo, Jesus, o próprio. E cada santo, santa de Deus que foi transformado, foi sendo mudado, transformado, modelado pela palavra de Deus para ser um homem novo, mulher nova. Mas assim também o mundo. Jesus diz no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E fala também que vós sois o fermento. Sendo o reino de Deus esse fermento, ele vai misturando-se às realidades deste mundo para torná-las diferentes, para fazê-las crescer, para mudar sua forma. Aquela forma parada, rebaixada, lembra do pão solado, né? Do bolo sem fermento, aquilo fraquinho, baixinho, socado. Mas quando você coloca o fermento, ele cresce, fica robusto, suculento, bonito até de ver. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Através dessa palavra, através desse diário espiritual todos os dias, em que você, com a graça de Deus, e eu também, né, tem sido fiel. Diariamente. Como isso é bonito. Às vezes a gente não repara que esse esforço é belo. E Deus, quando vê isso também, ele fica contente. Porque Deus ama os fiéis, aqueles que perseveram. A salvação é para os perseverantes. Porque se eu desanimar no meio do caminho, eu posso me perder. Posso mudar de ideia e acabar indo para longe de Deus. E essa decisão me custa caro. Deus nos livre disso, Deus me livre e livre você disso, porque nós queremos perseverar e se tem um meio para perseverar, é a palavra de Deus, o fermento de Deus na nossa vida. De pouquinho em pouquinho, verdade ou não é que a gente tem se tornado uma pessoa diferente? Embora a gente também caia, a gente também peque. Mas é diferente agora, né? Ou não é para você? Quando você peca hoje, e até, infelizmente, cometendo um pecado mortal, não dói mais? Não é mais difícil? Sabe por quê? Porque você sabe que ofende Deus. E você ama a Deus. E a gente não quer ofender quem a gente ama. Então, quando a gente cai num pecado, dói mais. É muito mais difícil. É mais difícil pecar e mais difícil quando a gente peca. Por quê? Por causa desse fermento que está fazendo mudar a massa da nossa vida para ganhar forma lá no forno, a forma de Jesus, a forma do verdadeiro reino de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos permitir que esse fermento transforme a nossa vida. É de pouquinho em pouquinho. E olha, tem que esconder na massa. Para esconder na massa, e se esconder aí é o quê? Mexe, uma massa, vira, bate, né? Já viu o padeiro mexendo com massa? Né? E
bate na massa, faz isso, faz aquilo. Aqui em casa não é assim porque não usa trigo, né? É diferente, né? Mas às vezes vai na batedeira, às vezes vai no liquidificador. Não, antigamente não tinha essas coisas, mas hoje tem. E fica lá o negócio batendo lá. A massa sofre, gente. A gente também sofre para mudar, para ser misturado com a verdade, para ser misturado com esse fermento de Deus. E assim, depois do forno desta vida, com o passar do tempo, a gente tende a crescer. A gente tende a ser melhor, se o fermento for bem misturado à nossa massa. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, não tem nem o que discutir aqui, né? Ele está comparando diretamente o reino de Deus a esse fermento. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no diário e luta para viver. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Entenda isso, viu? Seu like evangeliza. Então, se você quer evangelizar através desse vídeo, é só dar um like. Isso já ajuda. Claro que tem outros meios. Você pode também ir aí na setinha de compartilhar e compartilhar, copiar o link, mandar para os grupos. Tudo isso vai evangelizar também, né? Quero também convidar você a fazer junto comigo todos os dias. Não é só para se inscrever. Se inscrever só para se inscrever, não, tá? Se inscrever para permanecer, para participar, porque você viu que é bom fazer estudo bíblico, que realmente pode mudar a nossa vida. E muda, viu? E muda mesmo. É só ver aí os testemunhos. E se você tem testemunho de mudança através do estudo bíblico, com esse método, com Diário Espiritual Canção Nova, já coloca aqui. Método Bíblia do meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, mudou minha vida. Por quê? Já coloca aí, já escreve aqui nos comentários. Esse espaço é seu, para você comentar aí sobre as suas experiências com a palavra de Deus, e vai ajudar muita gente que está em dúvida. Será ler a Bíblia é chato? É chato? Não é não. Vamos fazer juntos aqui que você vai ver como é bom, tá bom? Bom, quer começar mesmo? Então, na descrição do vídeo tem as orientações e eu vou deixar também algumas playlists aqui. A principal delas é Primeiros Passos no Diário Espiritual, para que você aprenda o passo a passo e fazer todo dia, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.